A paz do Senhor, a salve, amada igreja. Aleluia. Boa noite a você que está aí na sua casa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Convido a igreja agora a se colocar em pé para estarmos orando. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, nós estamos aqui na tua presença. Louvamos e engrandecemos o teu nome. O Senhor é maravilhoso, Pai. Digno de toda honra, de toda glória. Nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o único Senhor das nossas vidas, Pai. Abençoa poderosamente a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, dos irmãos que estão aí na sua casa, o pessoal que está assistindo, Senhor, esta live. Que o Senhor venha falar fortemente a cada coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo alcance, Senhor, cada coração nesta noite. Que a palavra ministrada, os louvores que forem aqui cantados, eles alcancem, Senhor, cada coração, Pai. Que a semente que for lançada aqui hoje, ela encontre um solo fértil, Pai, no coração do Teu povo e que venha dar frutos, meu Deus, frutos para a Tua obra, frutos, ó Pai, de mudança, de transformação de vida, de buscarmos, ó Deus, ter uma vida semelhante à do Teu Filho, meu Pai, buscando andar em obediência, buscando, Senhor, a santificação, porque sem santidade nós não veremos a face do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem está feliz aqui? Aleluia. Deus é maravilhoso e eu creio que grandes coisas Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Você que está aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, a sua espada aí e abra conosco em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Esse livro, o livro de Romanos, é um livro tremendo, irmãos, né? É algo assim que a gente aprende muita coisa assim que muitas vezes nós deixamos passar, né? E Deus, Ele fala muito a questão do caráter, a questão da mudança, a questão de buscar viver uma vida de santidade, porque nós fomos justificados na cruz, né? Jesus pagou um preço que não era Ele que tinha que pagar, né? Então, Ele fez esse sacrifício por amor a nós. E nós só estamos aqui hoje porque Ele se propôs a fazer isso no nosso lugar, né? E é algo assim que Deus constrange a gente, né? Porque quando a gente começa a entender os propósitos, o amor de Deus por nós, nós vemos assim que nós não somos merecedores desse amor, né? Deus amou tanto as nossas vidas, Ele ama tanto as nossas vidas, Ele não desiste de nós, Ele luta por nós, Ele vai até onde for necessário para resgatar aqueles que se desviam, que se perdem, porque Ele nos ama. O amor de Deus é imutável, ou seja, Ele não muda, né? Ele não tem o que faça o amor de Deus mudar. Por isso que o amor dele não falha, é imutável. Não há nada que nós façamos que faça com que mude o amor que ele sente por cada um de nós. E na palavra em Romanos 5, 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a causa do amor de Deus, ela não está em nós, mas nele mesmo, porque Deus é amor, né? Deus é amor, Ele é a essência, o amor está em Deus. E Cristo também não morreu por alguém que merecia. Cristo não morreu por ninguém que merecia, né? Se nós formos ver, nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus, né? Se a gente for ler o capítulo de Romanos 5 aqui, do versículo 6 a seguir, nós vamos ver que nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. O que faria o amor de Deus ser tão grande pelas nossas vidas se nós éramos totalmente falhos, tão pequenos? E mesmo assim, o amor de Deus, Ele é imutável, Ele não muda, Ele luta pelas nossas vidas. E nós precisamos crer nesse amor
Nós precisamos confiar nesse amor. E Deus é maravilhoso. Aleluia. Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Nós éramos objetos da sua ira. A ira de Deus. Porque Deus, Ele se ira com o pecado. A prática do pecado, ela atrai a ira de Deus. Mas mesmo assim, Ele provou o seu amor por nós, lá na cruz. Por isso que nós precisamos confiar que o amor de Deus, Ele vai suprir todas as áreas das nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos porque o Senhor é maravilhoso. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque o amor de Deus nos sustenta, nos mantém firme, nos encoraja a prosseguir. Amém? Aleluia. Tu és santo, Senhor. Aleluia. O amor de Deus não falha, amém? Aleluia, nas palmas. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Aleluia. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Aleluia. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia, Senhor Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e jamais falhará. Aleluia. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer,
Glória a Deus. E como nós não somos merecedores, né, irmãos? Nós temos a consciência disso, de que Jesus se propôs a pagar o preço na cruz por nós. Não tem como entender o grande amor de Deus por nós, mas é maravilhoso saber o quanto Ele nos ama. Receba o amor de Deus aí na sua casa. Aleluia. Busque conhecer, busque entender o que Jesus fez naquela cruz. Aleluia, porque ali foi o maior ato de amor que já existiu no mundo inteiro. Nunca, jamais irá se ouvir de algo tão grande, tão maravilhoso, que foi o amor de Deus demonstrado naquela cruz. Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o Rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Aleluia, Jesus. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Declara: seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Declare: Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador.
Aleluia. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Aleluia. Oh, eu lava show, eu lava. Suia dara lava. Grandioso és tu, Senhor. A tua igreja te adora, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Nós queremos derramar o nosso coração na tua presença, Jesus. Vem, Senhor, governar as nossas vidas, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a ter um coração manso, um coração misericordioso, um coração que ama, não importa as circunstâncias, um coração que se dispõe a obedecer o Pai, um coração ensinável, um coração que tem fome e sede da tua justiça, um coração que ama a tua palavra, um coração que busca constantemente estar no centro da tua vontade, Senhor. Oh, Jesus, nós queremos derramar o nosso coração a ti. Queremos oferecer as nossas vidas a ti. Receba o nosso coração nesta hora, Jesus. Aos teus pés nós estamos aqui, Senhor. Queremos entregar o nosso melhor a ti. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto. Fui perdoado logo que te vi. Aleluia. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia. Receba, Senhor, a nossa adoração. Nós queremos mais de ti, Senhor Jesus. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta um olhar no teu rosto. Eu fui perdoado logo que te vi.
tuas obras, Senhor, levando a tua palavra aonde o Senhor nos enviar, para que almas sejam ganhas para o teu reino, para que vidas sejam restauradas, transformadas, para que vidas sejam salvas, para que vidas alcancem a vida eterna, Pai. Nos ajuda, Jesus. Nós te amamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sei que alguns acabaram de sentar, mas vamos ficar em pé. Graça e paz a todos, mais uma vez. Quero pedir para os irmãos que não tomaram a ceia, acompanhem a Ila até aqui a salinha. Ela vai servir a ceia para vocês ali, tá bom? Os irmãos que não tomaram a ceia antes do culto, podem acompanhar aqui a irmã Ila. Ela vai servir para vocês a ceia aqui na salinha, tá bom? Enquanto os irmãos estão tomando a ceia do Senhor, nós vamos levantar um clamor neste momento, a pedido da Marilene, em favor do Lucas, que é sobrinho, né, da Marilene, e ele está enfrentando aí um problema de saúde, né? Ela já fez o pedido lá no grupo da igreja, e nós nesse momento vamos unir a nossa fé, clamar pela vida dele, para que haja um milagre na vida do Lucas, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, crendo, ó Pai, que Tu és o Deus dos milagres. Não há outro Deus além de Ti, não há outro Senhor. E Tu és poderoso, Pai, pois Tu és o Criador de todas as coisas. E o Senhor sabe, ó Pai querido, o que se passa na nossa mente, no nosso coração. O Senhor conhece o nosso interior, a Tua palavra diz: antes que haja qualquer palavra na nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos pedir. E neste momento, Senhor, estamos unidos, clamando em favor do Lucas, porque cremos no milagre do Senhor. Cremos que o Senhor é poderoso para tocar no Lucas aonde ele está agora. Todo mal vai embora em nome de Jesus. Todo tumor vai ser desfeito agora em nome de Jesus. Toda enfermidade vai ser agora arrancada, totalmente destruída, desfeita na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Nós cremos no milagre completo na vida do Lucas, Pai querido, e que ele possa contar o testemunho de que ele recebeu um toque do Senhor, que ele foi visitado pelo Senhor e recebeu das Tuas mãos um milagre nesta noite. Nós cremos na bênção e na vitória por completo. E por isso oramos em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero ler dois textos para nossa reflexão nessa noite. O primeiro deles está no livro do Apocalipse, capítulo 3, da carta do Senhor Jesus à igreja de Sardes. No início do livro do Apocalipse, mais precisamente no capítulo 2 e no capítulo 3, estão escritas 7 cartas que o próprio Senhor Jesus ele enviou às igrejas da Ásia. O apóstolo João, que foi o último dos apóstolos a morrer, né? Velhinho já na ilha de Patmos, foi visitado pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então ele transmite estes recados às igrejas da Ásia. E foi registrado então no livro do Apocalipse, porque o que o Senhor Jesus tratou nas igrejas da Ásia serve para a igreja de todos os tempos, né? Serve para a igreja do Senhor Jesus de todos os tempos. Todos acharam? Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve:
Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém, queridos? Eu não vou pregar especificamente sobre esse texto nessa noite, mas eu só quero destacar aqui a revelação que o Senhor Jesus traz a João e que se aplica com muita propriedade à igreja dos dias de hoje. Não estou falando especificamente da nossa igreja, estou falando da igreja do Senhor Jesus neste tempo. Quem está entendendo, diga amém. Então aqui o Senhor Jesus ele fala que na igreja de Sardes haviam 3 tipos de pessoas. Haviam aqueles que se diziam estar vivos, mas na verdade estavam mortos, né? Tinham a aparência de quem vivia, mas na verdade estavam mortos. Esse era o primeiro grupo. O outro grupo eram aqueles que estavam para morrer. Aqueles que estavam já nos últimos suspiros. Ainda havia ali algum fôlego de vida, mas estava quase. Então esse era o segundo grupo de pessoas que estavam ali na igreja de Sardes. E havia o terceiro grupo de pessoas, que o Senhor Jesus diz aqui que eram poucas pessoas, né, no versículo 4, que não se contaminaram, e eles seriam vestidos de branco e andariam com ele, porque essas pessoas eram consideradas dignas. Então havia ali os mortos, os meio-mortos e os vivos. Esses 3 grupos de pessoas, esses 3 tipos de pessoas estavam ali na igreja de Sardes. Na igreja dos dias de hoje também é assim. As coisas estão funcionando dessa forma. Tem aqueles que parecem estar vivos, mas na verdade morreram. Tem aqueles que estão mais ou menos. E tem alguns, sim, que estão vivos, né? Tem alguns que estão ainda clamando. A exemplo do que aconteceu nos dias de Elias, quando ele tem aquele confronto com os profetas de Baal, e aí Deus faz cair o fogo do céu e consome todo o altar, o holocausto, seca a água que ele havia jogado ali, né, em volta do altar, e o fogo consome tudo. E detalhe, estava tudo molhado, né? Antes do fogo descer do céu, ele molhou o holocausto, ele molhou a lenha, molhou tudo. E mesmo assim, aconteceu. Ele foge, depois de matar os 450 profetas de Baal e mais os 400 de Azerá. Ele foge porque Jezabel havia ameaçado matá-lo. No seu questionamento com Deus, ele diz: Senhor, olha, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. E Deus fala para ele: não, você está enganado. Não é só você que ficou. Eu ainda tenho em Israel 7.000 homens que não se dobraram. É um exemplo do que aconteceu naqueles dias. Olha só, tem até um gatinho entrando na igreja, gente. Olha que coisinha bonitinha, né? Eu já tinha visto cachorro entrar na igreja, mas gato ainda não, é a primeira vez. Mas 2020 está sendo um ano de muitas coisas que estão acontecendo pela primeira vez, né? Então, tá aí o gato entrando na igreja na hora do culto. Mas vamos lá. Eu estava dizendo que haviam ainda 7.000 homens que não se dobraram, e
ainda eram fiéis ao Senhor. O Senhor Jesus está dizendo na igreja de Sardes que haviam ali também os fiéis, que seriam considerados dignos de caminharem com Ele, vestidos de roupas brancas. Vestidos de roupas brancas, caminhando com Jesus. Imagine a cena, né? João teve essa experiência de caminhar com Jesus depois da sua morte e ressurreição. Depois que todos se foram, João ficou. E é interessante, não é sobre isso também que eu vou pregar nessa noite, já que eu entro na mensagem, tá bom? Vocês fiquem tranquilos, nós vamos acabar o culto, não vai demorar muito não. Quando Jesus estava ainda na terra, depois de haver ressuscitado, alguém pergunta quando é que João iria, né? Aí Jesus fala assim: se eu quero que ele fique até que eu volte, que te importa? Então eles entenderam naquela época que João ficaria vivo até Jesus voltar, né? Foi isso que eles entenderam. E na verdade todos foram, e João ficou vivo até que Jesus voltasse para conversar com ele na ilha de Patmos. Olha que coisa interessante. Jesus caminha com João na ilha de Patmos, e só depois do Senhor entregar essa revelação a João é que João então morre. Se cumpriu a palavra do Senhor. Se eu quero que ele fique até que ele volte, né? Então vamos lá. Vamos para a mensagem de hoje. Por que eu iniciei por essa leitura da carta escrita a Sardes? Porque nós notamos, como acontecia na igreja de Sardes, que há um maior número de pessoas na igreja dos dias atuais que estão ou mortas, com aparência de vivas, ou quase morrendo. Infelizmente, o grupo de fiéis aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, irmãos, aos olhos de Deus, o grupo de pessoas que são consideradas dignas aos olhos de Deus é o menor número. Então isso indica que a saúde espiritual da igreja não anda na sua melhor fase. Há o que melhorar. Amém? Então eu quero falar nessa noite sobre saúde espiritual. E o outro texto é na primeira carta aos Tessalonicenses, um versículo já citado várias vezes aqui nas nossas ministrações, conhecido. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 23. A carta aos Tessalonicenses é uma das cartas, as duas cartas, né? Onde mais se fala a respeito do fim dos tempos, da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer. Alguns detalhes importantes são tratados nessas duas cartas. E esse versículo que nós vamos ler, ele diz assim: que Deus que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Haviam muitos problemas ali na igreja de Tessalonicenses, e havia uma curiosidade a mais na igreja de Tessalônica a respeito da volta de Jesus. As pessoas daquela igreja desenvolveram esta curiosidade a mais a respeito disso. Tanto que alguns ali na igreja de Tessalônica deixaram até de trabalhar, pararam de fazer negócios, porque começaram a pensar assim: Jesus vai voltar mesmo, por que eu vou querer, trabalhar? Por que eu vou querer construir, conquistar alguma coisa, sendo que vai ficar tudo aqui e Jesus vai voltar mesmo? Mas aí isso gerou outros problemas, porque aí os irmãos, entraram em ação e começaram a socorrer, e esses que pararam de trabalhar se acostumaram com a ideia, então ficaram ali. Tinha alguém sempre chamando para almoçar na casa, e aquela coisa toda, Alguém levava lá um alimento, outro pagava uma despesa aqui, outra ali. Enfim, coisas que acontecem, não é verdade?
Tem gente que já não tem muito aquela propensão para trabalhar. Aí se aproveita das oportunidades, das brechas que são dadas, né? E aí Paulo vem tratando desse assunto, ele manda todo mundo trabalhar de novo, né? Ele chega a dizer, ó, se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Então Paulo manda o povo trabalhar e tal, porque Jesus iria voltar, sim, ele explica como isso iria acontecer, mas enquanto Jesus não voltava, aliás, as pessoas dali deveriam conduzir as suas vidas. Havia os deveres cívicos, tinha que, né, cuidar da família, tinha as responsabilidades naturais, enfim. Até que Jesus voltasse, a vida deveria ser conduzida de forma normal, entre aspas, né, observando os preceitos de Deus. E aí Paulo então fala, olha, que Deus guarde vocês, que o Senhor conserve vocês, conserve o espírito, a alma, o corpo de vocês livres de toda mancha. Paulo está falando aqui de saúde integral. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós tenhamos saúde integral. Saúde no espírito, saúde na alma e saúde no corpo. Amém? Deus não está interessado apenas no nosso espírito, porque não é só o espírito que vai subir para a glória. Deus não está interessado apenas no espírito e na alma, porque são só esses dois que vão subir, não é isso. Deus está interessado no nosso ser integral, porque nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito. Há quem diga que nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Não, nós somos espírito, alma e corpo. Só o espírito não é um ser humano, só a alma não é um ser humano, só um corpo não é um ser humano. Nós somos um ser integral e nós vamos ser arrebatados de maneira integral. Espírito, alma e corpo. Esse corpo que nós temos não vai entrar na glória, mas ele vai ser arrebatado também. Ele não vai voltar ao pó. Ele volta ao pó enquanto a pessoa está morta fisicamente. Aí volta ao pó. Mas haverá um tempo em que todos vão ressurgir. E não vai ressurgir só a alma ou só o espírito. Vai ressurgir o corpo. Vai ressurgir o ser integral. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí nós seremos arrebatados. Nós vamos subir nas nuvens. A Bíblia diz que este corpo será transformado num corpo de glória, semelhante ao corpo que Jesus recebeu após a sua ressurreição. Um corpo que pode ser tocado fisicamente, mas um corpo também que pode ultrapassar ou pode transpor, atravessar uma parede, né? Porque Jesus, por exemplo, depois de haver ressuscitado, esse gato é ousado, né, gente? Ele está entrando aqui mesmo, daqui a pouco ele sobe no púlpito aqui, vem pregar junto comigo, né? Jesus, depois da ressurreição, ele come pão e peixe. Vocês estão entendendo, irmãos? Deixa o gatinho ali, tá bom? Olhe para mim. Jesus, depois de ressuscitar, ele come pão e peixe. Mas também, num certo momento, eles estavam numa sala fechada, portas, janelas, todas fechadas, de repente Jesus aparece ali no meio. Então nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus, um corpo glorificado. Mas essa ideia de que o corpo não interessa para Deus, isso aí não existe, viu, irmãos? Tá? Por isso, cuide da sua saúde espiritual, cuide da sua saúde emocional e cuide do seu corpo também. Se você relaxar com o seu corpo, você está pecando contra Deus. Você está falhando com Deus. Você está dizendo para Deus que você não gostou da casa que Ele te deu neste mundo aqui. Então cuide dele. Cuide do seu corpo. Amém, queridos? Somos então seres tricotômicos, espírito, alma e corpo. E estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão espiritualmente doentes. E existem outras que já estão mortas espiritualmente. Porém, é preciso que nós tenhamos em mente que tudo que acontece no mundo físico, primeiro é gerado no mundo espiritual. Então, se o nosso ponto de contato com o mundo espiritual está prejudicado, nós estamos vivendo fisicamente apenas por misericórdia de Deus. Mas não somos capazes de provocar nenhuma mudança
nós não temos nenhuma participação significativa no propósito de Deus, no estabelecimento do reino, no acontecimento de milagres, de transformações. Nada daquilo que Deus poderia fazer através de nós acontece se o nosso ponto de contato com o mundo espiritual estiver prejudicado. Ou seja, se o nosso espírito estiver adoecido ou morto, isso se torna um empecilho para que flua o agir de Deus nessa terra. Porque o que nos faz ter contato com Deus é o nosso espírito. Porque Deus é espírito. Amém? Deus é espírito. Então nós precisamos estar espiritualmente saudáveis para receber de Deus e compartilhar aqui na terra. Nós entramos com ousadia na presença de Deus e recebemos dele, mas não recebemos apenas para nós, recebemos para compartilhar, recebemos para contribuir com os demais, sejam eles da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da rua, da sociedade, enfim, da cidade, do país. Nós recebemos de Deus para compartilhar. Assim, então, fica evidente a importância de estar vivo e saudável espiritualmente. Quem é saudável espiritualmente conhece os mistérios de Deus e colabora eficazmente para que o reino de Deus seja estabelecido de uma vez por todas. Nós estamos vendo aí como é difícil as coisas funcionarem no nosso país, por exemplo. E está ficando claro, com todo o acesso à informação que nós temos, que não é uma questão particular do Brasil. Como é difícil as coisas funcionarem como deveriam funcionar no mundo inteiro. O mundo inteiro está em crise. É briga para tudo quanto é lado. É um jogo de interesses muito grande em todos os lugares. Não é uma particularidade do Brasil. Vocês estão vendo aí o que acontece mundo afora. E acontece que alguns países conseguem se desenvolver um pouco mais, outros se desenvolvem menos, enfim. Existem as particularidades de cada um. Mas o governo humano é um governo falho. Por isso é muito perigoso nós depositarmos as nossas esperanças, as nossas confianças no governo humano, seja ele de que origem for, seja de direita, de centrão, de esquerda. É muito complicado porque o ser humano é falho. O ser humano é falho e o ser humano está corrompido por causa do pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essa expressão jaz, a gente encontra ela onde? Onde você está passando assim, de repente, você lê lá, jaz. Aqui jaz. Cemitério. Por quê? Porque já está morto. Se jaz, é porque está morto, já morreu. Então a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E por mais que os filhos do reino tentem influenciar nos mais diversos âmbitos da sociedade, é muito complicado, porque o mundo jaz no maligno. Consegue ter uma certa influência? Sim. Consegue propor alguma coisa positiva? Até certo ponto, sim. Porém, há de se considerar que é necessário ter a visão clara de propósito, de qual é a vontade de Deus, de qual é a direção de Deus, de qual é o querer de Deus, até porque aquilo que está escrito na palavra vai se cumprir. Amém, queridos? Por mais que nós não gostemos daquilo que está escrito, mas o que está escrito vai se cumprir. Por mais que digam que a Bíblia ficou ultrapassada e fora de contexto, mas ainda nós acreditamos que ela é a nossa regra de fé e prática. E como disse Billy Graham, a Bíblia ainda é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? E ela vai se cumprir, porque o próprio Senhor Jesus disse que os céus e a terra passariam, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E aquilo que está escrito na palavra vai se cumprir. O que está escrito com relação ao tempo que estamos vivendo é que é o
princípio de dores. Então, no princípio de dores, há uma potencialização nas catástrofes naturais. Ouve-se mais falar de guerras e rumores de guerras, epidemias, doenças as mais diversas, trata uma, surge outra, doenças que já haviam sido erradicadas, estão querendo voltar, e por aí vai, problemas os mais diversos, crises mundiais, a nível mundial, tudo já sendo preparado para o surgimento do anticristo, que a princípio vai resolver todos os problemas da humanidade, mas depois vai mostrar a sua verdadeira face. Porém, a igreja do Senhor Jesus precisa entender isso com clareza e saber como caminhar nesses dias que não são os mais favoráveis de uma forma geral. Para quem está em Cristo, pode sim considerar-se paz, segurança, porque o Senhor nos guarda, livramentos, direcionamento, mas não adianta nós acreditarmos que vamos encontrar novamente a solução para a humanidade, porque se alguém encontrar a solução para a humanidade, pode chamar ele de anticristo. Apareceu o anticristo, biblicamente é isso. Se alguém aparecer dizendo, achei a chave do negócio, eu sei o que fazer para resolver os problemas mundiais, ninguém mais vai passar fome, está tudo resolvido, agora é paz e segurança, apareceu o anticristo. E Jesus disse que o grande perigo seria quando nós ouvíssemos dizer paz e segurança. Enquanto estivéssemos ouvindo de guerras e rumores de guerras e catástrofes e isso e aquilo, Jesus estava dizendo que ainda eram os princípios de dores, não era ainda o fim. Será que vai ser necessário nós ver se a gente consegue pôr esse gato para fora? Vai lá, Daniel, vê se você tem sucesso, com cuidado, viu? Os irmãos olhem para mim, tá? Não olhem para o Daniel não. Daniel, faz certinho, filho, sem muita estripulia, tá bom? Vamos lá, gente, olhem para mim aqui. Enquanto Jesus estava dizendo então, enquanto estivéssemos ouvindo estas coisas, tudo isso ainda era o princípio de dores, não era o fim. Não era o fim. E aí, em certo momento, ele diz, quando vocês ouvirem a paz e segurança, então virá o fim. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. Quando disserem, gente, está tudo tranquilo, viu? Está tudo tranquilo, está tudo em paz. Acabou a pandemia, acabou a crise financeira, acabou, ninguém vai mais explodir bomba em lugar nenhum, está tudo certo. Aí vem o fim. Então, biblicamente, é assim que as coisas funcionam. E nós precisamos, então, queridos, talvez você pode até pensar que eu estou saindo do assunto, mas não estou não. Nós precisamos estar saudáveis espiritualmente para suportar este período, sem perder a fé, sem sairmos do centro da vontade de Deus, porque há um propósito em andamento e nós temos uma participação nesse propósito, se é que nós estamos vivos e queremos ser vestidos de brancos e caminhar com Jesus. Porque se não estamos vivos, então estamos quase morrendo. Se alguém está quase morrendo, ainda há esperança, né? Agora, se já morreu, aí precisa de um milagre maior ainda. Precisa de um milagre maior ainda. Mas vamos lá. Nós precisamos cuidar então da nossa saúde espiritual. E como manter então a saúde espiritual? Em primeiro lugar, desenvolvendo a comunhão com Deus. Desenvolvendo a comunhão com Deus. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 1,
versos 6 e 7. João está tratando aqui então da nossa comunhão com Deus. Se estamos em comunhão com Deus, mas vivemos como quem está na escuridão, estamos mentindo. É isso que João está dizendo. Se temos comunhão com Deus, mas as nossas palavras e ações são pecaminosas, desagradam a Deus, ferem os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, nós estamos mentindo. Por quê? Porque João diz aqui que se vivemos na luz, como Deus está na luz, estamos unidos também uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Não é que nós não cometemos nenhum pecado, mas não estamos dominados pelo pecado. Por quê? Porque estamos na luz. Se estamos na luz e não estamos dominados pelo pecado, quando pecamos, o sangue de Jesus, ele vem novamente sobre nós e ele nos purifica de todo pecado. Agora observe, queridos, que para estar em comunhão com Deus é preciso também viver na luz. O que é viver na luz? É viver conforme os princípios estabelecidos por Deus. É ser transparente. Não é necessariamente contar tudo, mas é não ter o que esconder. Está entendendo? Se tem algo na tua vida que outros não podem saber, porque é algo errado e vai fazer você se sentir vergonha, então tem algo errado. Isso é errado, isso não pode. Você não precisa contar tudo da tua vida. O que precisa acontecer com você é que você precisa ter um estilo de vida que seja tão transparente a ponto de não ter o que esconder. Não é que você vai sair anunciando tudo da tua vida. Você não vai ter nada na tua vida que, se você contar, você vai sentir vergonha. Quem está entendendo, diga amém. Isso é viver na luz. Então, para estar em comunhão com Deus, é preciso viver na luz e estar unidos uns com os outros. Foi o que eu preguei há alguns dias atrás. Não tem como gostar de Cristo, amar a Cristo, se não amar a igreja. É por isso que os pastores, de uma forma geral, falam para os irmãos, vem na igreja, vem no culto. Por quê? Porque a igreja é só a igreja aqui dentro? Não, não é porque é só a igreja aqui dentro. É porque quando os irmãos vêm aqui, quando estamos juntos aqui, isso facilita o desenvolvimento da obra de Deus. Porque a gente fala o que precisa ser falado aqui, a gente instrui da maneira que precisa ser instruído aqui. Facilita o trabalho pastoral. Imagine vocês, por exemplo, nós temos em torno de 50 membros. Se o pastor precisa falar a mesma coisa para os 50 membros, os 50 precisam ouvir a mesma coisa. Mas aí vem 20 no culto. E aí os outros, de repente você acha 2 numa casa, 3 na outra, 1 na outra, né? Então vem 20. Mas daí fica 15 casas para trás e o pastor precisa ir e falar a mesma coisa. Então, se tiver todo mundo aqui, já facilita. Esse é um exemplo simples, tá bom, gente? Esse é um exemplo simples, prático. Por isso que os pastores ficam aí, vem para a igreja, vamos para o culto, gente, pelo amor de Deus e tal, né? E uns chegam até a apelar, né? Vamos, pelo amor de Deus, vamos para a casa de Deus. Não é a casa de Deus, não é aqui, mas é aqui o lugar onde o povo de Deus se reúne para cultuar o Senhor. E é bom a gente estar aqui, é gostoso estarmos aqui. Uma das estratégias do inimigo é fazer com que nós nos afastemos. E ele está usando essa história da pandemia, não estou dizendo que não existe pandemia, tá bom? Me entenda. Ele está usando tudo isso aí para fazer com que nós nos afastemos mesmo. Com que nós nos distanciemos. Uma coisa que me veio muito forte ao coração hoje isso, pouco antes de começar o ensaio ainda, estava conversando algo com a Fabrícia. E uma das estratégias do inimigo, muito prejudicial, se nós que somos pais não tomarmos cuidado, é impedir que as nossas crianças venham à igreja. É uma estratégia terrível do inimigo, porque daí as crianças começam a crescer sem ter esse senso de reverência, de temor a Deus.
sem ter essa importância de estar na casa, na casa de oração aqui, ó, ia falar casa de Deus já. sem ter essa noção de que como é importante ouvir aqui a palavra de Deus, seja o pastor que estiver pregando, ou seja um líder, outra pessoa que Deus levantar aqui para pregar, para falar, para ensinar. Olha aí, as nossas crianças não podem vir na igreja, gente. Não dá para dizer que isso é de Deus. Não dá para dizer, né? Então o nosso trabalho como pais acaba sendo redobrado. Os meus filhos estão aqui, mas a maioria das crianças não podem estar aqui porque são abaixo de 12 anos, né? Precisamos vigiar, precisamos estar atentos, porque aquela palavra que o teu filho ouviria nesses 6 meses aqui na igreja, 7 meses já, ele não está ouvindo. A menos que você esteja falando, você pai, você mãe esteja falando, porque a tua participação é muito importante. Mesmo que as crianças viessem à igreja todo dia para serem ensinadas, se você não ensinar lá na tua casa, não adianta nada também, né? Mas olha só o que está acontecendo. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. E como igreja do Senhor Jesus, espiritualmente, nós precisamos nos posicionar e clamar para que as coisas melhorem, para que as coisas mudem, para que Deus dê uma estratégia certa, para que Deus dê uma direção, porque nós precisamos manter esta comunhão com Deus. E precisamos ensinar a próxima geração a ter essa comunhão com Deus. Nós precisamos ensinar a próxima geração a orar. Precisamos ensinar a próxima geração a se separar do pecado, a se consagrar para o Senhor. E isso não só por palavras, mas isso deve ser também por meio das nossas atitudes. Nós devemos dar o exemplo. Nós que somos pais devemos dar o exemplo aos nossos filhos. Precisamos estabelecer essa comunhão com Deus e ensinar a próxima geração a ter essa comunhão com Deus também. Amém, irmãos? Em segundo lugar, tendo a consciência limpa. Então, para manter a saúde espiritual, nós precisamos manter a comunhão com Deus e nós precisamos ter a consciência limpa. 1 Timóteo 1,5 diz: essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Então, quando nós entendemos que de fato precisamos manter a nossa saúde espiritual, nós vamos desenvolver o coração puro, nós vamos manter a nossa consciência limpa e ter essa fé verdadeira que resulta em amor. A consciência pura contribui com a prática do amor verdadeiro. E aí, uma das características dos dias atuais é o esfriamento do amor, né? A Bíblia fala sobre isso. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Como é que se previne isso, então? Como se combate esse esfriamento do amor? Uma das coisas que podem ser feitas é manter a consciência pura, é manter a consciência limpa. Isso não precisa ser necessariamente detalhado, que todo mundo sabe o que é, né? Como é bom a gente poder encostar a cabeça no travesseiro sem culpa nenhuma. A gente dorme tranquilamente. Muitas vezes o sono é roubado, por quê? Porque há culpa. Porque há ainda alguma coisa que precisa ser corrigida. Hebreus 10:22 diz: portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Então a consciência limpa, consciência pura, é um requisito básico para quem quer chegar mais perto de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte para manter a nossa consciência pura, a nossa consciência limpa. Até porque a consciência é dos componentes do espírito. O nosso espírito é composto por consciência, intuição e comunhão. O espírito humano
compõe-se disso: comunhão com Deus, intuição e a consciência. Quando nós sentimos, assim como se diz por aí, a consciência pesando, é um alerta que está sendo dado da parte do próprio Deus de que tem algo errado. É como uma lâmpada de emergência que se acende. É como um alarme que soa. Quando a consciência pesa, é porque tem algo errado. É uma das formas pelas quais o Espírito Santo se comunica conosco. Então, nós precisamos estar atentos com relação a isso, queridos. Porque tem até aquelas pessoas que dizem assim: o Espírito Santo me cobrou, ou o Espírito Santo me acusou. Esses dois termos estão errados, porque o Espírito Santo não cobra ninguém, ele não é cobrador, ele é consolador, ele é orientador, ele é ajudador. E o Espírito Santo não acusa ninguém também, quem é acusador é o diabo. Agora, o Espírito Santo, ele é o nosso orientador, ele é o nosso professor. E o professor, ele fala só que as coisas estão certas? Os seus alunos, professor Eduardo, você fala que não, tá tudo certo aí. O camarada errou tudo, mas não, tá tudo certo. Não. Se errar, tem que falar que tá errado. E o meio pelo qual o Espírito Santo, um dos meios pelo qual o Espírito Santo, ele nos indica que estamos errados, é por meio da nossa consciência. A consciência pesa. Não é acusação, não é cobrança. É ensino, é preparo, é uma correção. Porque Deus corrige o filho que Ele ama. Se estamos sendo corrigidos, é porque Deus nos ama. Quem está entendendo, diga amém. E quando isso acontece, queridos, acontece justamente porque Deus está nos dando a oportunidade de retornar à consciência pura, de reconquistar a pureza na consciência. Não é para nós ficarmos nos lamentando e nos sentindo culpados e depressivos e coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus me abandonou. Não é nada disso. Quando a consciência pesa, o Espírito Santo está dizendo: confessa, filho, confessa porque eu te amo, confessa porque o sangue já foi derramado lá na cruz do Calvário por você, confessa porque o perdão já foi liberado sobre a tua vida, toma posse dele mais uma vez. Você já foi perdoado, não foi? Então vai ser perdoado de novo. Confessa, trata dessa questão aí. Você não precisa carregar esse peso, porque com o passar dos dias a consciência pesada vai ficando muito pesada, pesa muito. E aquele fardo que um dia foi pesado se tornou leve, agora se torna pesado de novo. Então é a oportunidade que Deus nos dá de tratar. E em terceiro lugar, para manter então a nossa saúde espiritual, além de manter a comunhão com Deus, ter a consciência limpa, nós precisamos manter o radar espiritual ligado. Gente, com essa questão da internet à disposição de todos, em todos os lugares, mais do que nunca nós precisamos manter o nosso radar espiritual ligado. A palavra diz assim: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para a pessoa porque o sentido delas só se pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Paulo está falando aqui, em outras palavras, do que eu estou chamando de radar espiritual. E existem dois instrumentos que compõem este radar espiritual. O primeiro instrumento é o discernimento, que é sinônimo de entendimento. Esse entendimento pode acontecer por meio da nossa intimidade com Deus. Quando nós desenvolvemos a intimidade com Deus, aliada à nossa experiência de vida, isso vai nos trazer entendimento, discernimento. Nós vamos identificar facilmente aquilo que é de origem
natural, daquilo que é de origem espiritual, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Ocorre uma testificação no nosso interior. Tipo assim, você ouve uma mentira travestida de verdade. Nos ouvidos soa assim muito bem. Parece a coisa mais bela, mas alguma coisa no interior assim te fala, tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Isso é discernimento. É o Espírito Santo já tocando no nosso interior, porque tem alguma coisa errada. O discernimento também pode ser um dom espiritual, usado muito nos processos de libertação, para identificar os espíritos que estão possuindo pessoas, enfim, problema a ser tratado, de que origem é e tal. Discernimento, nós precisamos ter discernimento. Seja por intimidade com Deus, aliado à nossa experiência na caminhada cristã, e também o dom espiritual. Nós podemos e devemos pedir o dom espiritual. Seria bom que todos nós tivéssemos esse dom espiritual. De bater o olho e o Espírito Santo já testificar. É isso, ou é aquilo. Nós não seríamos enganados. Nós não ficaríamos no engano. Nós não comeríamos comida estragada. Nós não nos deleitaríamos daquilo que não é agradável a Deus. E o segundo instrumento do radar espiritual é a intuição. O que é a intuição? É aquela capacidade de perceber antecipadamente, ou seja, discernindo ou pressentindo alguma coisa. É aquele sentimento que vem assim, aparentemente do nada. Porém, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da intuição. Porque a intuição verdadeira, ela é do Espírito. E ela é um meio pelo qual também o Espírito de Deus se comunica conosco. Porém, o espírito de engano, ele pode fazer uso das nossas emoções. E aí nós sentimos alguma coisa, achamos que é intuição. E podemos pensar que é Deus, mas não é Deus. Vocês entenderam? Intuição é algo que vem de Deus. Agora, na alma estão os sentimentos. De repente, um espírito de engano, ele sopra alguma coisa que desperta um sentimento. Se nós não estivermos atentos, nós vamos confundir um sentimento com uma intuição. E aí nós vamos ser enganados. Precisamos saber se é realmente algo que estamos intuindo ou estamos apenas sentindo. Mas enfim, esses dois instrumentos então compõem o radar espiritual, o discernimento e a intuição. E é necessário que nós desenvolvamos tudo isso, queridos, para manter a saúde espiritual. Há muita coisa acontecendo. A internet está aí à disposição de todos. Nós podemos acessar lá a qualquer momento, em qualquer lugar. E podemos entrar, por exemplo, no YouTube e ver lá os vídeos que tem, os temas que tem. E nós escolhemos o que queremos ouvir. Mas devemos ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque tem muita comida estragada, tem muita comida envenenada na internet. E muitas pessoas estão se afastando da igreja para ficarem ouvindo estes supostos homens de Deus que estão na internet. Tem coisa boa na internet? É claro que tem. Claro que tem. A questão é, nós sabemos discernir, nós sabemos avaliar, nós sabemos filtrar. Nós somos como os bereanos que vão conferir na palavra se aquilo que está sendo dito está na palavra. Nós conferimos na palavra aquilo que nós ouvimos, seja aqui na igreja,
seja numa roda de conversa, ou seja num vídeo da internet. Porque se estiver na palavra, e se houver essa testificação no nosso interior, glória a Deus por isso. Mas se não estiver na palavra, ou se não houver uma testificação no nosso interior, tomemos cuidado, porque de repente a gente vai estar comendo uma comida envenenada. Isso vai prejudicar a nossa saúde espiritual. Tem uma doutrina sendo introduzida no meio cristão, e o nome dela vocês não vão achar abertamente por aí, tá? Mas é a hipergraça. E ouvindo algumas pessoas, de repente vocês vão identificar os conceitos dessa hipergraça. O que é a hipergraça? É a supervalorização da graça. Só que nessa questão da supervalorização da graça, ignora-se o que está escrito em Tito, no capítulo 2, nos versos 11 até o 13. Porque a hipergraça, ela diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E aí a pessoa conduz a sua vida durante a semana, por exemplo, de qualquer forma. Fumando, bebendo, se prostituindo, fazendo o que ela quer. E aí no domingo ela sobe no altar para ministrar o louvor. Mas ela está debaixo da graça, já foi perdoada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ela pode continuar pecando porque ela já é salva. Então a hipergraça, ela espalha este conceito, ela difunde este conceito. E tem muitos pastores de fama na internet que são adeptos à hipergraça. Por isso que eu falo para vocês, queridos, tomem cuidado com o que vocês ouvem na internet. Tomem cuidado, porque nomes, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas se alguém quiser saber depois, pode me procurar. Mas nomes que muitos aqui consideram, até eu. Temos que repensar. Não estou falando aqui de coisa só dos outros, não. Estou falando de coisa de gente que eu andei ouvindo. Essa mesma pessoa tem coisa boa? Ensina coisa boa? Ensina muito. Mas nas entrelinhas, é aí que está o perigo. Então o que diz aqui em Tito 2, do 11 ao 13? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, a hipergraça, ela ignora o versículo 12, porque o versículo 12 está dizendo que a graça de Deus, que se manifestou salvadora, ela nos educa, ela nos ensina a renegar a impiedade, ela nos ensina a renegar as paixões mundanas. E a hipergraça diz que você pode desfrutar de tudo o que é paixão mundana e depois vir cultuar, depois vir ministrar, depois vir liderar. Então, queridos, fiquem atentos com relação a isso, porque a nossa saúde espiritual está sendo grandemente ameaçada. E essa ameaça não é assim, não vem assim de forma assustadora. Ela vem assim com palavras bonitas, com palavras que agradam muitas vezes o ego. Palavras que trazem uma resposta que satisfaz um sentimento, mas não é aquilo que agrada a Deus, porque o coração do homem é enganoso. Deus quer que nós tenhamos saúde espiritual. Para isso é importante ter comunhão com Deus. Para isso é importante ter a consciência limpa. Para isso é importante ter o radar espiritual ligado. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para nós encerrarmos. Feche os teus olhos.
Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem feito maravilhas entre nós. E a Tua palavra é quem nos sustenta e nos fortalece. A Tua palavra que nos faz, ó Deus, caminhar em segurança. Nós cremos que somos a igreja do arrebatamento. A igreja que vai desfrutar da glória do Senhor nos céus. Vai estar contigo para todo sempre. Mas enquanto estamos nesse mundo, precisamos ser vigilantes, sabemos disso, precisamos estar sóbrios. E precisamos do Senhor a nos guiar, para não cairmos no erro, no engano, na tentação e no pecado. Ó Deus, que o Senhor nos conserve em saúde. Ajuda os teus filhos, meu Pai querido, a desenvolver a oração. Ó Deus, a buscar esta intimidade contigo, a ter esta comunhão com o Senhor. Ó Deus, recorrendo ao sangue do Cordeiro em todo o tempo, mantendo a consciência pura. Ó Deus querido, e que o nosso radar espiritual esteja ligado, que tenhamos atenção, que sejamos vigilantes, que possamos compreender, ó Deus, o que está acontecendo à nossa volta, os desafios que surgem à nossa frente, e que o Senhor faça resplandecer sobre nós a Tua luz. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Hoje, eu quero, nesse momento, me despedir do pessoal que está acompanhando aí a live, né? Que Deus abençoe a todos de uma maneira muito especial. Na quarta-feira estaremos aqui para a quarta do clamor. Você é nosso convidado a participar do culto presencial. Deus abençoe a tua vida, uma ótima semana, um forte abraço, até mais.